A segunda experiência que passei, e que foi também marcante para mim, relacionada à oração, ocorreu muitos anos depois daquela primeira experiência, no período em que ainda era adolescente, né? Desta vez eu já estava casado, com por volta dos meus 40 anos. Na época, meu filho tinha cerca de 2 anos de idade, e nesse período eu estava enfrentando muitas dificuldades, entre elas, dificuldade financeira. Além da financeira, também estava enfrentando problemas de saúde. E não só eu, mas meu pai, minha mãe, minha irmã também estava bem adoentada nessa época. E aí eu entrei num certo conflito existencial, né? Nessa mesma época, como eu havia dito para vocês antes, né? Eu tentei seguir a carreira de engenharia, mas como eu também já havia dito, eu não concluí esse curso, terminei desistindo e, com uma certa ousadia, eu decidi recomeçar mais uma vez, né, em outra área, dessa vez na área de tecnologia da informação. Então, realizei alguns cursos, consegui um emprego a nível médio técnico, né, nesta área, e comecei a trabalhar como um técnico de tecnologia da informação em uma empresa privada que prestava serviço para o Tribunal Regional do Trabalho, daqui da 19ª região, do estado de Alagoas, município de Maceió. Então, nesse período, foi um período de crescimento profissional, né, digamos assim, estabilidade no sentido de conhecimento, mas de bastante instabilidade financeira e emocional também. Porque nesse mesmo período, né, foi um período em que eu me dediquei muito a alguns projetos, e devido aos princípios que eu tinha na época, obtive consequências negativas, né? Então, na época, eu estava bem desviado dos princípios que a Bíblia ensina, né? Então, mesmo tendo tido aquela experiência, né, sobrenatural na minha visão, com relação ao concurso do vestibular, eu aos pouquinhos fui me afastando dos desígnios do Deus da Bíblia, certo? Então, eu comecei a construir pensamentos de que algumas coisas que eram ensinadas na Bíblia não eram, não faziam sentido, não eram lógicas, né? Então eu comecei a pensar assim, né? Por exemplo, essa coisa de orar uns pelos outros, né? Então eu vi assim alguns irmãos dizendo: ó, orem por mim, por uma determinada questão que eu estou passando, eu estou precisando de oração. Então na época isso não fazia sentido para mim, né? Porque eu pensava da seguinte forma: como é que um Deus que é onisciente e me ama está ali aguardando que alguém ore por mim para que um determinado problema da minha vida seja resolvido? E eu fui mais além, eu comecei a desenvolver uma certa aversão, né, a qualquer tipo de pensamento religioso. E nesse meu tipo de aversão, né, eu fui construindo minha própria ideologia. Então, eu comecei a, a construir alguns princípios, tipo, eu não vou pedir nada para Deus, né?
Eu comecei a achar isso uma coisa de preguiçoso, de alguém que não tinha iniciativa. E eu pensava assim, ó, não vou pedir para ninguém orar por mim, porque Deus sabe das minhas necessidades. E também não vou ficar pedindo para Deus qualquer coisa, porque em relação ao trabalho, por exemplo, então Deus que me deu a inteligência, os braços, as pernas, o resto é comigo, né? Deus já me deu o que eu precisava, então eu tinha que correr atrás. Então, apesar desse pensamento ser algo muito lógico na mente humana, né? Na lógica humana, isso não é lógico na mente de Deus. A Bíblia revela um Deus que nos alerta a necessidade de dependência diária de tudo. Então a Bíblia revela um Deus que diz assim, ó, sem mim você não pode fazer nada, né? Mas eu já estava num processo de afastamento dos princípios da Bíblia, ao ponto de já estar declarando que a Bíblia era escrita por homens e os homens eram falhos e que tinha coisa boa e coisa ruim ali, né? Então, nesse processo, eu comecei a investir muita energia na minha carreira profissional, mas todo, toda a energia utilizada nesse sentido não obtive o retorno esperado. E o que foi que ocorreu? Uma grande frustração. E não só uma grande frustração, ocorreu também um retorno negativo na minha saúde. Então eu comecei a ter problemas de saúde devido àquele contexto turbulento que eu estava vivendo, em que eu carregava o mundo nas minhas costas, né? Acreditando assim que Deus era aquele ser que estava olhando para mim, né? Até faz sentido com o meu primeiro testemunho, né? É, que eu pensava assim, acho que Deus se arrependeu, né? De repente, nem sei dizer se foi exatamente isso, porque faz muito tempo, mas de repente eu fiquei pensando assim, ó, tá vendo? Eu me esforcei, depois eu briguei com Deus, mas Senhor, me dá aí um reconhecimento do meu esforço, e Ele abriu as portas para mim. Então, eu, sem saber, eu colocava o mérito de conquistar alguma coisa os meus esforços, as minhas próprias forças, né? Então, indiretamente, a gente retira de Deus a, digamos assim, a propriedade, né, de que Ele é o provedor de tudo, até da nossa vida, das nossas habilidades, da nossa inteligência. Então, no final das contas, não tem nada nosso, né? A não ser o livre-arbítrio de dizer assim, eu sou teu ou eu não sou teu. Então isso Deus me dá, mas o resto nada é meu. Então nesse caminho, nessa linha de raciocínio, mesmo tendo passado por toda aquela experiência com o vestibular, eu terminei levando princípios errados para a minha vida profissional, e isso me trouxe consequências negativas, né? Então eu cheguei num momento em que eu vi que na casa dos meus pais os problemas estavam muito sérios. A minha mãe estava com problema de saúde gravíssimo, né? Com, foi diagnosticada com miastenia graves, e na época ela estava com dificuldade de enxergar, já não conseguia andar, só andava de cadeira de rodas. Isso depois de ter passado um bom período na UTI lá em Recife. E quando chegou a um quadro mais estável, ela ficou nessa condição, dependendo das pessoas que cuidassem dela, né? Meu pai na época enfrentava problemas de saúde também, a minha irmã também, e eu também estava enfrentando problemas de saúde. Então,
eu fiquei realmente instável, né? E, e nesse momento, diante de tanto esforço que eu havia empenhado para o meu crescimento profissional e não vendo esse retorno, eu parei e me questionei: o que é que eu estou fazendo de errado? E aí me veio o pensamento de que quando eu era criança, a gente não tinha muito conhecimento de Deus, de nada, mas na minha casa existia aquela tradição de ir à igreja e tal. E assim, o lar lá na minha casa não era as mil maravilhas, um lar normal, como qualquer outro, que os pais brigam e tal. Mas eu parei para comparar como era a nossa vida nessa época em que nós íamos à igreja para aquele momento que eu estava vivendo, né? Então eu tentei comparar o que é que tinha naquela época que não tinha naquele momento. E aí eu cheguei à conclusão que eu havia me afastado do Deus da Bíblia, né? Eu, na verdade, estava buscando outros deuses, né? Eu construí um Deus falso, um Deus que não existe, né? E eu acho que quando a Bíblia diz assim, para você não ter outros deuses, não é porque existem outros deuses, né? É só para denominar o Deus que você criou, né? Que é sempre um Deus falso, porque é um só Deus, né? Que um só que criou todas as coisas. Então, quando eu tomei consciência disso, eu já estava no fundo do poço. Então, eu comecei a reconhecer minhas falhas. Comecei aos pouquinhos, ir derrubando o eu, né? A arrogância de querer estar sempre com a razão, não querer aprender, querer ser mais professor do que aluno, né? E aos pouquinhos eu fui passando por aquele processo de aprendizado, reaprendizado, né? Foi quando, nesse contexto, vamos dizer assim, a metodologia para sair daquela situação ainda não estava perfeita, mas como sempre, né, Deus é incrível, né? A gente mesmo cometendo muitos erros, é, Deus não é como os homens, né, que diz, ó, tá errando aqui, então vai sofrer. Não, pelo contrário. Eu, por exemplo, na época que eu comecei a me voltar para Deus, eu concluía que, ó, eu quero buscar Deus. Agora, eu não tenho muito tempo, né? Porque eu trabalhava e estudava. Então eu dizia assim: ó, o tempo que eu tenho para buscar Deus é o quê? Quando eu estou sozinho no meu carro dirigindo, né? No percurso entre casa, faculdade, casa, trabalho, trabalho, faculdade, faculdade para casa. Então, nesses momentos, eu buscava alguma mensagem no, no rádio do meu carro. E aí, nessa busca, Deus falou bastante comigo. E aí, em um determinado momento, um programa que eu passei a ouvir quase que diariamente, porque o horário do programa coincidia com o horário em que eu saía, né, na direção do trabalho, né, pela manhã, um programa da Igreja Quadrangular, dirigido pelo pastor Cícero Menezes, fez um convite para quem sentisse o desejo no coração de resolver seus problemas. Ele dizia assim: olha, eu garanto a vocês que quem participar desse ciclo de oração, era um ciclo de oração que ele estava promovendo, de 7 semanas, ele disse: eu garanto que todos os que participarem desse ciclo de oração de 7 semanas terão todos os seus pedidos satisfeitos. E aí eu criei naquela palavra. Tá? Na verdade,
eu tinha sérios problemas, mas a maior parte deles não era de ordem material, mas tinha sim pedidos materiais, né? Por exemplo, o salário que eu tinha na época não dava conta de suprir as minhas necessidades mínimas, né? E eu estava com uma criança de 2 anos e eu tinha, eu não tinha dinheiro, por exemplo, para pagar uma assistência médica, um plano de saúde para ele. Eu também não tinha dinheiro para pagar um colégio, né? Então ele ainda era pequenininho, ficava com a mãe, eu não precisava pagar creche nem nada, mas eu sabia que o meu orçamento não cabia mais nada. Então, quando chegasse naquele momento, como é que eu ia fazer, né? Então, essas coisas me incomodavam, né? E eu tinha dificuldade de manter meu carro. Quando quebrava, eu não tinha dinheiro para consertar, e aí botava para consertar e parcelava no maior número de parcelas possível. E a fatura do cartão de crédito já estava virando aquela bola de neve, né? E eu pedi a Deus que Ele não só me desse a oportunidade de começar de forma diferente, em um novo emprego, em um novo trabalho, né? De forma diferente no sentido de começar dessa vez fazendo tudo para a honra e glória do Senhor, então colocando Deus em primeiro lugar, né? E colocando Ele como centro e não mais eu mesmo, como eu fazia antes, né? As minhas habilidades, o meu potencial, a minha força, né? Então, pedi essa oportunidade e eu pedi um emprego. Eu lembro que eu dizia assim para Deus: Senhor, eu não quero um emprego para ter um salário alto, eu só quero um emprego que supra as minhas necessidades básicas. E eu lembro que na época eu até estipulei de qual seria o valor do salário que eu queria, que na época era o dobro do que eu tinha como salário. Eu disse: ó, para mim eu ganhando isso aqui está suficiente, né? E, e eu também é, estipulei quais eram as condições que eu queria, né? Estipulei, digo, não exigindo, né? Dizia assim, eu gostaria muito, por exemplo, que eu não levasse tanto tempo para chegar até o meu trabalho. Se eu gostaria que no caminho do meu trabalho fosse um caminho é, agradável, que tivesse árvores, né? Tivesse um ambiente agradável, que eu não tivesse dificuldade para estacionar o carro. Então, eu, como venho dizendo para vocês, essas orações elas ocorriam dentro do carro. E por incrível que pareça, como eu moro aqui na região do Antares, né, que é um bairro daqui de Maceió, e eu trabalhava lá no centro da cidade e eu pegava um trânsito pesado, eu estava levando 1 hora para chegar lá. Então eu comecei a ir no sentido contrário pelo polo industrial, que eu saía lá na cidade de Marechal Deodoro, para daí então descer pela orla para chegar no prédio do Tribunal Regional do Trabalho, 19ª região, que é onde eu trabalhava. Então, eu terminava levando mais ou menos o mesmo tempo, que seria 1 hora, porém, eu não ficava parado no trânsito, né? O carro andava, e como meu carro era a gás natural, em termos de gasto financeiro, eu pelo menos concluía que não mudava muito, não sei nem se essa era a realidade mesmo. Então, esse caminho era um caminho em que não tinha trânsito, né, e que tinha muita árvore, dava um bem-estar, diferente do outro caminho quando eu ia direto, né, sem pegar esse atalho, que era um percurso maior, porém sem trânsito. Então, esse novo caminho que eu fazia, eu passava pelo atual caminho de onde eu trabalho hoje. Hoje eu sou funcionário público do IFAL, trabalho no campus de Satuba. Então veja só, para ir por esse caminho que eu estou dizendo para vocês, eu pegava esse caminho e fazia oração nesse caminho, dizendo assim para Deus: Senhor, eu queria que o caminho do meu trabalho fosse um percurso menor e fosse como esse caminho aqui que eu estou fazendo, né?
Então é incrível, Deus me concedeu o que eu pedi, né? Agora, que momento que eu pedi, né? Como eu disse para vocês, eu comecei a frequentar reuniões de oração a partir de um convite do pastor Cícero Menezes da Igreja Quadrangular, que é para participar de uma corrente de orações de 7 semanas, né, que ocorria nas quartas-feiras à noite. Não coincidentemente, que eu creio que não foi coincidência, o horário da, do momento do culto de oração era exatamente o horário em que eu tinha uma aula vaga, né? Deus certamente promoveu isso. E a sistemática era que a gente levasse um pedidozinho no papel, dobrasse aquele pedidozinho no papel e a gente depositava lá na frente, num globo que tinha de vidro, né? E aí nisso todo mundo fez 7 pedidos, apesar que no papel podia ter mais de um pedido, mas basicamente no mínimo 7 pedidos. Então, eu tive os 7 pedidos que eu fiz, como eu disse para vocês. O único pedido material que eu fiz foi em relação ao novo emprego, estipulei até o salário, né? E aí acreditem, meus irmãos, eu obtive a notícia de que eu havia sido nomeado para o concurso que hoje eu sou, eu pertenço, né, ao quadro de funcionário efetivo. Eu tive a notícia da nomeação na última semana. Na última semana, né? Eu tive a notícia da nomeação exatamente logo antes de eu estar indo para a última quarta-feira, né? Aí foi incrível o que Deus fez comigo, a transformação que Ele fez na minha vida, né? Eu tive esses 7 pedidos atendidos, né? Não estou dizendo para vocês que quando vocês orarem, Deus vai responder e rápido, certo? Porque, por exemplo, eu tenho pedidos que eu já venho fazendo a Ele há mais de 10 anos. E até agora, de problemas que eu tenho, né? Já tem mais de 10 anos. E até agora eu estou aguardando, né? Mas essas experiências todas que eu estou dizendo para vocês fortaleceram a minha fé para entender assim que Deus é um Deus de amor, que olha por nós e Ele usa esse instrumento da comunicação realizada através da oração para interagir, falar, interagir só não, interagir e agir a nosso favor, né? Então, não tenho dúvida nenhuma do poder que há nessa ferramenta chamada oração, né? Outro pedido que foi feito durante esse período de 7 semanas foi a cura da minha mãe, né? A minha mãe continua com o diagnóstico de miastenia graves, mas eu tenho para mim que de todas as pessoas que têm essa doença que ela é a que tem uma vida mais normal. Então, depois desse período, o pastor nessa época esteve lá, orou por ela e ela passou a conseguir enxergar melhor, se locomover e ter uma atividade normal, né? Não precisou mais de cadeira de rodas, enfim, Deus operou na vida dela, apesar de que ela ainda tem a doença, mas é como se não tivesse. Então, assim, glorifica a Deus por ter feito isso na vida da minha mãe, por ter feito tudo que Ele fez na minha vida e na vida da minha família, né? E não tenho dúvida alguma de que Deus existe, é poderoso e nos ama, tá certo? Hoje não frequento mais a igreja quadrangular, né? Hoje eu sou adventista do sétimo dia. Passei por um processo até chegar aqui, né? Mas eu creio o seguinte: o mais importante é o seu coração e a sua busca, né? Não é uma placa de igreja, não é uma denominação que vai determinar a sua vitória, mas quem você está buscando. Qual Deus que você está buscando, né?
Busque o Deus verdadeiro, aquele que criou os céus e a terra, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, aquele que está na Bíblia, porque eu não tenho dúvida nenhuma. Esse é o único e verdadeiro Deus. Um abraço e obrigado mais uma vez por essa oportunidade que eu tive de dar mais esse testemunho, tá certo? Com relação à oração. Um grande abraço, pessoal. Deus abençoe.